Vamos começar então a tratar do primeiro livro da nossa trilha, né? Sócrates e o Nascimento da Filosofia. O primeiro livro, como já disse na introdução, é a Apologia de Sócrates. E antes de começar a ler de fato, vamos pegar alguns trechos para comentar, eu queria deixar com você algumas sugestões como o mínimo que você precisa saber para começar a ler a Apologia. Talvez você não saiba muito bem quem é Sócrates, eu já falei um pouco dele na introdução. Sócrates nasceu no ano de 469 a.C. e morreu ou foi executado, né, condenado à morte, no ano 399. Viveu, portanto, 70 anos. Sócrates não tem uma profissão definida, ele não atuou politicamente em Atenas, nasceu em Atenas, viveu em Atenas, pouco saiu de Atenas, saiu apenas para lutar como soldado em algumas batalhas em nome de Atenas. Dizem, né, que ele herdou uma certa quantia em dinheiro dos seus pais ou em bens, então ele se mantinha de algum modo de renda. Enfim, os comentários que se tem são basicamente esses. Ele não teve uma escola, embora também alguns comentadores digam que ele exerceu a profissão de professor. Aí há uma diferença entre duas palavras gregas. Quem diz isso é o Taylor, nesse livrinho muito precioso, O Pensamento de Sócrates, né? Um livro muito precioso, muito interessante, que eu só conheço a edição em língua espanhola, pelo Fundo de Cultura Econômica do México. Ele diz que existe uma distinção aí entre a palavra matetes e etairos. Sócrates nega na Apologia que ele tenha tido discípulos, mas de algum modo a distinção entre uma coisa e outra, entre uma expressão e outra, indica que ele poderia sim ter sido uma espécie de chefe de escola. Mas, polêmicas à parte, fato é que Sócrates foi conhecido pela sua atividade na praça pública. Ele mesmo vai relatar aqui na sua defesa o modo como ele começou então a questionar as pessoas na rua e por que ele ganhou essa má fama que levou à sua condenação. Sócrates, então, esse cidadão de Atenas que a cidade condenou. E qual que é o contexto dessa condenação, né? Também é importante você ter alguma noção básica disso. Atenas estava muito polarizada nessa época, ela havia perdido recentemente a Guerra do Peloponeso para Esparta, em 404, então subiu ali ao poder os chamados 30 tiranos, que é um grupo de pessoas em torno, né, em torno do qual estava Platão e Aristóteles, Platão e Sócrates, de algum modo ali circulando, né? Por exemplo, Crítias, o próprio Alcibíades, faziam parte desse grupo político que ficou ali no poder pouco tempo, talvez cerca de um ano, um pouco menos de um ano, até que houve a restauração da democracia. Então, é a democracia ateniense quem condena, quem julga e condena Sócrates. Justamente por conta dessa polarização, a democracia estava entendendo, ou seja, os membros dessa democracia ateniense entendiam aqueles tiranos e o grupo em torno dele como adversários. Então era muito comum nessa época você tentar eliminar o adversário ou matando ou expulsando da cidade. E quando Sócrates foi processado e condenado, tanto Alcibíades como Crítias já haviam sido mortos em circunstâncias diferentes, e Sócrates, então, era a bola da vez, era o alvo da vez, não é? Porque se entendia, como vai ficar claro aqui na Apologia, que ele era um elemento nocivo para o regime democrático de então. Então esse é o contexto político em torno desse processo e dessa condenação. É importante, eu acho interessante, na verdade, você entrar na leitura com algumas questões. Você pode formular essas questões, né, para você mesmo, com base naquilo que você já sabe a respeito desse julgamento, ou, por outro lado, com base no seu interesse em ler Platão. Então você vai apurar o seu interesse, tentar sondar por que eu quero de fato ler Platão e começar a formular algumas questões. Para que isso? Porque as questões ajudam você a entrar no texto com a atenção mais ativada. As perguntas como que acendem luzes, é como que colocam você em procura, em busca. E uma leitura ativa é aquela leitura atenta, é a leitura que você faz
querendo responder a algumas questões. E eu tenho algumas sugestões a fazer a você. Não é obrigatório, mas enfim, me parece questões interessantes que ativam, então, nossa atenção para essa leitura. Se trata de um discurso de defesa perante um tribunal. Esse fato aconteceu, isso não é ficção. Sócrates foi processado, julgado e condenado pelo tribunal ateniense. Então se trata aí, esquematicamente, de dois lados. Existe a acusação feita a Sócrates por Meleto, Ânito e Lícon, uma trinca de acusadores que levaram essa acusação em juízo. E do outro lado existe o interesse de Sócrates em se defender das acusações. E ele não é um réu confesso, ou seja, ele não adere à acusação como pode acontecer. Às vezes o réu é confesso, realmente eu fiz isso, realmente eu furtei esse objeto, realmente eu matei. No caso dele, não, ele nega isso. Então existem dois lados em confronto, existe uma tensão aí em torno de uma tese acusatória. Então a proposta que eu faço a você é começar a pensar nesses dois lados. Quais são os argumentos, quem parece ter razão, ou os dois podem ter razão em níveis diferentes. Essa é uma questão interessante a se pensar. Por exemplo, Hegel diz que, rigorosamente falando, a condenação de Sócrates foi justa. Se você pensar na integridade do Estado, na autoproteção do Estado, nas leis vigentes, para ele, de algum modo, a condenação foi justa. Essa justiça, ela pode ser vista também por diversos níveis. Por exemplo, Sócrates, ao final, vamos ver isso com mais calma no final, mas ele diz, olha, no fim das contas, a minha condenação parece que foi até para o bem. Ele diz isso. No Críton, por exemplo, ele diz o seguinte, quando Críton, seu amigo, propõe a ele a fuga, ô Sócrates, quer saber? Você é um homem justo, não vale a pena você insistir nessa teimosia de querer ser executado. Vamos fugir, né? Eu estou propondo a você que fuja dessa pena. Eu já estou com o esquema aqui já arrumado, vamos embora, né? E ele diz, não, por pior que seja a condenação, ele diz, foi para o bem, mas eu acho que no fundo ela foi injusta. No conjunto, ela acaba sendo um bem. Mas, olhando a acusação feita especificamente, ela não procederia. Mas ele diz, no fundo, eu não posso fugir agora nesse momento. Por quê? Porque eu seria incoerente. Seria incoerente se a vida inteira eu me aproveitei dos benefícios que a legislação ateniense, que a organização estatal proporciona aos seus cidadãos. Eu fui um cidadão beneficiado pelas leis de Atenas. Por que agora, logo agora, que ela me prejudica, eu vou escapar? Ele diz, isso não seria coerente da minha parte. Então, a questão da justiça e da injustiça da condenação e da execução, ela pode ser vista por diversos ângulos, mas é importante que você busque, de algum modo, se posicionar, ou pelo menos tente se posicionar nesses argumentos que vêm de lá e vão para lá, né? Ou seja, as acusações feitas a Sócrates e os argumentos que ele utiliza, às vezes argumentos muito bons, às vezes nem tão bons assim. Nós vamos ver aqui alguns argumentos dele não são tão profundos, tão corretos assim, tão persuasivos, né? Mas enfim, essa é uma proposta, você começar a treinar seu ouvido para olhar esses discursos, o da acusação e o de defesa, e tentar montar aí qual seria a sua posição, digamos, como jurado, como você votaria. E para você votar com justiça, você tem que entender o que está em jogo aí. E nem sempre é fácil, quando se lê a Apologia de Sócrates de Platão, perceber o outro lado da história, porque Platão está fazendo aqui o elogio de Sócrates, está querendo passar de fato uma imagem bela de Sócrates e tentar incutir na mente do leitor que a condenação de Sócrates foi uma injustiça suprema. E parece que essa foi a intenção dele. Então nós não temos aqui, digamos assim, o outro lado. Quando Sócrates interroga Meleto, naquela época, o júri de hoje não tem isso. Muitas coisas no júri se parecem com o daquela época e o de hoje. Por exemplo, o sorteio de jurados, o tempo de defesa e de acusação que se sucedem, né?
a votação secreta, tudo isso ainda hoje é assim nos tribunais do júri de hoje. Porém, naquela época tinha uma peculiaridade que o acusado poderia interrogar o seu acusador. E é o que ele faz com Meleto aqui. Mas Meleto está de muito má vontade aqui. Até parece que ele é um laranja de alguém. Existe essa interpretação de que os acusadores foram interpostos ali por outras pessoas mais famosas que não queriam aparecer. Mas Meleto, então, não dá muita pista aqui das razões da acusação. Mas você é estimulado a tentar imaginar como que uma sociedade, se sentindo ameaçada por um sujeito muito diferente, um sujeito que estava ali tentando questionar as bases da sociedade, as bases nas quais ela se instituía, como ele pareceu a eles perigoso. E se, de algum modo, eles tinham alguma razão para se precaver contra a possibilidade de Sócrates começar a frutificar entre os jovens. Então é importante também perceber esse outro lado da discussão para entender qual que é a substância desse processo. Não se trata apenas de uma perseguição política contra um homem bom. Existem razões também do outro lado. Não estou dizendo que o outro lado tinha a completa razão, mas eles tinham algumas razões. Com certeza tinham, não é? Por que Sócrates incomodou tanto aquelas pessoas? Também é uma pergunta interessante a se fazer. Sócrates, em momentos diferentes, ele coloca a sua justificativa, por que eu fazia, por que eu tenho feito o que eu faço, e você começa a entender então que ele incomodava de algum modo. Se perguntar então por que ele incomodava tanto, é uma questão também que pode conduzir a sua leitura a bons frutos. E no final, saber, ainda que provisoriamente, se tudo isso que Sócrates disse faz algum sentido para você. É difícil, nesse momento, né, nós que não temos, se é que não temos, né, quem começa a ler Platão quase nunca tem a noção histórica da coisa. Nós não temos muita noção de como os antigos encaravam, por exemplo, a individualidade, como eles encaravam o direito à expressão das suas ideias, tudo aquilo que hoje nós temos como estabelecido pelas leis, bom, lá atrás era algo um pouco diferente. E você captar, então, por que Sócrates foi tão revolucionário assim, é algo que não é fácil para a gente hoje. É preciso ter imaginação suficiente para voltar lá atrás e entender como que a banda tocava lá atrás e como que Sócrates foi, então, um elemento muito destoante nessa sinfonia que se tocava ali em torno das cidades-estado gregas. Muito bem. É nossa intenção aqui também trabalhar, sempre que possível, o método do Mortimer Adler, da leitura analítica e da leitura sintópica. Na verdade, são 3 tipos de leitura, né? 3 níveis de leitura que ele sugere no livro dele, Como Ler Livros. A leitura elementar, que seria esse nível inicial, é a capacidade que nós temos de ler e de compreender, né? Ela não é um nível de leitura, ela é uma capacidade de leitura. Então, ela é um pressuposto, digamos assim, para começar a ler livros. Mas existem 3 níveis de leitura. A leitura inspecional, que é aquela inicial, é aquela que você faz para decidir se vale a pena ler o livro, começar a se acostumar com a ideia do livro. Ele sugere, inclusive, na primeira fase da inspecional, que é a pré-leitura, que você olhe a capa, olhe a contracapa, leia o prefácio, enfim, comece a sentir o livro com o seu tato, né? Olhar, ver uma frase ou outra que te chama atenção e tal. E na segunda fase da leitura inspecional, que ele chama de leitura superficial, a sugestão dele, nem sempre eu pessoalmente faço isso, mas talvez valha a pena fazer, que é você ler o livro, na primeira página até a última, de uma vez só, sem questionar muito, sem ficar muito encucado com as partes que você não compreendeu a princípio. Leia, ainda que não compreenda tudo. Essa ideia dele, em alguns casos, vale a pena colocar em prática. Em outros casos, essa é a minha opinião pessoal, hein? Ela pode viciar o leitor em deixar para lá quando ele não entende. Isso talvez não seja muito saudável, mas se você tem para você que essa é a primeira leitura e se você está firme em
que vai ler uma segunda vez, não faz mal, né? O que faz mal é você achar que essa leitura superficial de um grande livro, de um livro que vale a pena ler, já bastou. Não bastou, justamente porque ela pressupõe que você vai pular as partes mais espinhosas, não vai se deter nelas, né? Não é que vai pular, você não vai se deter nelas para tentar ali digerir melhor aquela ideia. Então, essa leitura inspecional se trata de você ter um primeiro contato com o livro. Ah, faça como você quiser, mas é importante você, de fato, começar a sentir o livro antes de entrar nele de cabeça. Mas nossa proposta aqui é, nesses comentários, ajudar você no segundo grau de leitura, na verdade é o terceiro, se contar com a leitura elementar, que é a leitura analítica, que é a leitura exaustiva de um livro específico. Então, o nosso clube do livro aqui, ele se concentra num tema ou num conjunto de temas e de questões para dar foco a 2 ou 3 livros. Então, vamos usar a leitura analítica para tratar dos livros, de cada livro específico, de cada um desses 3 livros. E, à medida em que nós vamos avançando, também vamos usar os princípios da leitura sintópica, que é o último grau de leitura, para cotejar as variadas perspectivas que os livros nos trazem. À luz de quê? Dos livros? Não. Aí, como o Adler diz, à luz dos nossos interesses e à luz dos temas, né? Sob a regência dos temas e das questões que nos incomodam. Então, vamos mesclar a leitura analítica com a leitura sintópica. Tá certo? Acho que assim caminharemos melhor. Trataremos dos livros, que são nossas unidades aqui, mas também buscando a complexidade do tema. Em outros encontros, a nossa ideia é trazer, de acordo com o tema abordado, variados autores. Aí a leitura sintópica vai conseguir o seu maior rendimento, porque aí, de fato, são olhares de autores diferentes, talvez de épocas diferentes, sobre o mesmo assunto. Por enquanto, a leitura sintópica nós vamos ver a sintópica apenas como proposta, porque o olhar aqui é o olhar de Platão, né? Nós vamos tratar aqui de Platão. Mas mesmo assim, Platão é genial ao ponto de nos fornecer variadas visões sobre o mesmo personagem Sócrates nessas 3 obras que vamos tratar aqui. E como o tema é Sócrates, esses olhares nos ajudarão a montar um quadro mais completo, mais perfeito, de quem foi esse Sócrates e de que modo Platão o absorveu na sua obra e na sua atividade. Então vamos começar aqui como exercício na primeira fase da leitura analítica. A analítica tem 4 fases, né? O Adler sugere 4 perguntas específicas. A primeira fase é você descobrir sobre o que é o livro. O livro é sobre o quê? E ele traz ali algumas regras. Depois, segunda fase, de que modo o autor trata desse tema? Então você vai começar a ler e começar a selecionar alguns trechos interessantes desse livro que você tem em mãos para ver como o autor trabalhou o tema que você identificou na fase inicial. A terceira fase, o terceiro estágio, é você fazer um julgamento, ainda que provisório, sobre as teses do livro. O livro é verdadeiro em parte ou no todo? E o quarto estágio, você é convocado a se perguntar, e daí? O que eu faço com isso? Ou seja, o livro tem um tema, o autor o trata de algum modo, ele é verdadeiro em parte ou no todo, e o que eu faço com isso? Essas 4 fases são percorridas por um bom leitor. O bom leitor percorre essas 4 fases, ele assimila isso, né? Ele pode fazer essas 4 fases na sequência no começo, como nós faremos aqui, tanto quanto é possível, né? E ele vai assimilando isso como uma segunda natureza. Então ele passa a ler os livros já com essas questões em mente. Ainda que ele não as faça na sequência que o Adler sugere, ele já incorporou esse hábito. E é importante, então, começar a fazer olhando essas regras. Ele fixa ali 15 regras, né? São 4 estágios, cada estágio tem 3, 4 ou 5 regras, e é importante, se você quiser seguir esse método à risca, escrever essas 15 fases
e começar a segui-las. Eu vou propor, então, que a gente faça aqui o primeiro estágio da leitura analítica, que é entender qual é o tema do livro, de que se trata, não é? E a primeira pergunta que ele faz, então, a primeira proposta dele é você classificar o livro de acordo com o título e o assunto. Nós já fizemos aqui basicamente isso nos comentários que já fiz, né? Se trata, então, de um livro de filosofia, mas é preciso entender bem como assim filosofia, porque é um discurso de defesa. Como assim Platão? Então quer dizer que Platão colocou ali algumas teses filosóficas? Bom, parece que sim. Parece que Platão tentou colocar ali um pouco do método que Sócrates utilizava nas suas conversas, nos seus diálogos com as pessoas. Sócrates argumenta com seu acusador. Então Sócrates está usando de algum modo aqui a dialética em semente, como ele próprio estabeleceu e Platão avançou, e Aristóteles ainda mais. Sócrates traz aqui um pouco da sua técnica da maiêutica, da anamnese. Então, sim, é um livro de filosofia, não há dúvida disso. Segunda questão, expressar a unidade do livro da maneira mais breve possível. Vamos tentar fazer isso, então, do seguinte modo. Bom, se trata aqui de um discurso de defesa de Sócrates, em que ele tenta persuadir os seus jurados, seus juízes, da sua inocência. Basicamente isso, né? Embora no finalzinho também se trate ali do discurso posterior à acusação, é basicamente um discurso de defesa. Apologia, aliás, quer dizer defesa, né? A terceira regra sugere que você enumere as partes principais do livro. E aqui a gente pode fazer de diversas formas. Eu, por exemplo, quando li a primeira vez, eu separei essa obra em 10 partes. Mas, basicamente, se trata de um começo. Sócrates começa se defendendo, fazendo uma introdução, né, como uma saudação aos seus juízes. E ele trata de abordar, no começo, daquilo que ele chama de primeiros acusadores. Essa parte é uma parte interessantíssima do diálogo. Depois ele passa para a acusação formal, feita pelos 3 acusadores que levaram o caso à justiça. E aí é nessa parte em que ele enuncia a acusação e ele tenta, mas não é bem sucedido, porque Meleto não quer conversar, ele tenta conversar com Meleto a respeito das teses. Aí acontece a votação, na verdade nós não temos notícia da votação, porque ela não é narrada aqui. De repente, Sócrates está falando da votação que já aconteceu. Na edição, por exemplo, do André Malta, que é da LPM Pocket, ele comenta, bom, sumiu a edição do André Malta, está aqui. Ele traz algumas epígrafes aqui e você percebe que, de repente, ele comenta, então a votação foi de tanto para tanto, mas, bom, isso não está no texto de Platão. Você é surpreendido, de repente, com Sócrates comentando a votação que até a última linha não havia acontecido. A edição do André Malta, da LPM, é interessante porque ela vai como que dando ali as pistas, né? Mas não confundir com o texto de Platão. E, digamos, a terceira parte, né, seria, então, os comentários de Sócrates a respeito da votação e a proposta de pena que ele faz, também algo que acontecia lá atrás e hoje não é bem assim. Ele propôs uma pena a si próprio, que não foi aceita, e, ao final, ele se dirige aos jurados que o condenaram e depois àqueles que o absolveram. Então, bom, são essas partes. A gente pode dividir essas partes, sei lá, em 4, 5. É importante que você, que está lendo pela primeira vez, ainda que você não escreva essas partes, que você comece a perceber que mudou de assunto. Não é? O livro é como um mapa de um território, onde há relevos diferenciados, há acidentes. Então, dividir em partes é importante por isso. Até porque também deixa você mais atento na leitura, né? Mas isso é arbitrário. Alguns podem tentar, por exemplo, estabelecer, como o próprio Carlos Alberto Nunes fez, 33 partes. Se você está, por exemplo, com a edição dele, você percebe que ele separou o texto além de ter a paginação do Stefanos, ele separou em 33 itens em algarismos romanos. Mas essa separação não está também no original.
Mas a minha opinião é que essa separação é muito útil para a gente. Ela, de fato, corresponde a trechos separados da obra. E, como didática para o leitor, eu acho que não faz mal acompanhar essa separação, né? Bom, e por fim, a regra 4 do primeiro estágio da leitura analítica é a sugestão de você definir o problema ou os problemas que o autor busca resolver. Aqui, na verdade, há dois níveis, né? Tem um problema que Sócrates está buscando resolver, que é tentar a sua absolvição. Tentar transmitir para os seus juízes, aqueles que o julgariam, a tese de sua inocência. Olha, essa acusação contra mim, ela é improcedente. Esse é o problema que está ali na matéria do texto. A segunda abordagem é que problema Platão quis resolver ao escrever a Apologia de Sócrates. Bom, é consenso que Platão foi mais ou menos fiel ao discurso de Sócrates. Até porque, esse é um bom argumento, ele estava escrevendo para pessoas ali que estiveram no julgamento. Então ele não poderia inventar muito aquilo que Sócrates não disse, porque ele perderia o crédito, né? A ideia dele não foi escrever uma ficção, foi mais ou menos espelhar os fatos e tentar, digamos, consolidar na mentalidade dos atenienses e dos pensadores em torno de Atenas uma imagem mais benéfica de Sócrates. E para isso ele não poderia inventar muito. Então há um consenso de que Platão foi fiel, em linhas gerais, ao discurso de Sócrates. Platão estava lá no julgamento, ele até é referido aqui no final, ele se autorrefere, né, no final, quando Sócrates fala da multa que ele poderia pagar, ele aponta para Platão, ó, Platão e meus amigos poderiam pagar essa multa para mim aí. Então Platão esteve lá e, bom, foi fiel aos fatos. O que ele tentou fazer? Já está claro, ele tentou aqui embelezar a imagem do mestre como que para honrá-lo. A ideia de honrar nossos professores, nossos mestres, Platão levou isso à risca. Na carta 7ª, é uma carta em que Platão reclama bastante da vida, né, dos seus discípulos, ou do seu discípulo, né, na verdade, que colocou por escrito aquilo que aprendeu com ele, não era assim que se fazia, ele disse, né? Ele fala que Sócrates é o homem mais justo que ele conheceu. Na verdade, ele não se conformou com essa condenação. Para Platão, segundo uma certa linha de interpretação, esse foi um grande espanto para ele, uma grande causa de espanto, não é? E alguns dizem, então, que a filosofia de Platão busca, ou buscou de algum modo, estimular a criação de um ambiente político em que pessoas como Sócrates não fossem condenadas, não fossem mortas, pudessem viver e agir e atuar filosoficamente em paz. Esse foi o grande espanto de Platão, segundo uma certa linha. Então, isso serve também como elemento para a gente começar a ler a Apologia com mais conhecimento de causa, né? Muito bem, então essas são os 4 estágios as 4 regras do primeiro estágio da leitura analítica.